Sabe, a vida tem um jeito engraçado de bagunçar tudo, de virar a nossa história de cabeça pra baixo. E, às vezes, ela faz isso, só pra mostrar pra gente que o amor sempre esteve ali. Deixa eu te contar uma história. A minha história. Meu nome é Mariana. E eu passei anos da minha vida amando alguém que nunca me enxergou de verdade. Prepare-se para se emocionar. Essa história vai tocar seu coração. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu gostei e diga a cidade de onde está assistindo. O nome dele é Rafael, meu melhor amigo, minha pessoa favorita no mundo e a minha maior dor também. Ele sempre me teve inteira. Sempre fui eu quem estava lá, nos momentos bons, no rien, nos dias em que ele sorria e principalmente nos dias em que ele chorava. Por ela, por aquela que nunca o mereceu. E eu, sempre ali, fingindo que não doía, fingindo que estava tudo bem, sorrindo, enquanto o meu peito se despedaçava. Cada vez que ele dizia, ela é o amor da minha vida. Mas sabe, a vida, ela dá voltas. E às vezes, ela quebra a gente, para depois reconstruir, de um jeito que a gente nunca imaginou. Aquele dia parecia só mais um. A gente se encontrou, caminhamos no parque, rimos, conversamos, como sempre fazíamos. Ele, como sempre, fazia piada. Me chamava de parceira, de irmã da vida, e eu fingia que aquilo não me machucava. Mas no meio da nossa conversa, ele recebeu uma mensagem. Na mesma hora, vi o sorriso dele sumir. Os olhos ficaram vazios, tristes. De novo, ela, tá tudo bem? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Ele respirou fundo, desviou o olhar. Não quero falar sobre isso, respondeu baixinho. E eu calei. Mais uma vez, ele foi embora. Disse que ia dar uma volta, limpar a cabeça, mas o que eu nunca imaginei é que aquela seria a última vez que ele me olharia como Rafael, meu melhor amigo. O telefone tocou. O meu coração disparou. Alô? Senhorita Mariana? Você é o contato de emergência do Sr. Rafael. Ele sofreu um acidente. Está fora de perigo, mas perdeu a memória recente. Naquele momento, eu perdi o chão. Corri para o hospital. Quando entrei no quarto, e vi ele ali, deitado. Tão frágil, tão perdido. Os olhos dele me olharam e, com a voz mais confusa que eu já ouvi, ele perguntou: Quem é você? Você consegue imaginar a dor? O amor da sua vida. Olhar para você. E não te reconhecer? Eu engoli o choro. Segurei a mão dele. E com a voz tremendo respondi: Eu sou sua melhor amiga, Mariana. Ele piscou. Apertou levemente minha mão. E disse: Você parece alguém importante? E naquele momento, eu soube que tudo ia mudar. Os dias que se seguiram foram estranhos, confusos. Rafael não lembrava quase nada. Não lembrava dos últimos anos. Não lembrava dos momentos, das dores, nem dela. Mas lembrava de mim. Ou, pelo menos, algo dentro dele dizia que eu era alguém importante. Ele segurava minha mão, me olhava, como quem tenta buscar nas minhas feições alguma resposta. Me conta, ele pediu com aquele olhar perdido. Me conta quem eu sou. Quem você é? Quem somos nós? E, meu Deus, como doeu. Doía. Porque eu sabia que aquela era a chance que eu nunca imaginei ter. A chance de ser pra ele o que eu sempre quis ser. Mas também doía, porque eu sabia que era uma mentira. Uma mentira que o destino, por algum motivo, resolveu me dar. Você... Respirei fundo. Você é Rafael. Um homem incrível, generoso, teimoso, cabeça dura. E eu sou Mariana, sua melhor amiga. Ele me olhou. Sorriu de canto. Aquele sorriso que sempre derreteu meu coração. Melhor amiga, hein? Assenti, apertando a mão dele. Sim, melhor amiga. Os dias no hospital foram se tornando rotina. Ele precisava de alguém que o ajudasse, que guiasse ele de volta para a vida. E esse alguém era eu. Passei a estar ali, todos os dias, levando café, livros, fotos nossas,
vídeos, tentando, aos poucos, reconstruir as memórias dele. E quanto mais tempo passávamos juntos, mais ele se aproximava. Não daquela forma, de amigos, mas de um jeito que eu nunca tinha sentido vindo dele antes. Havia olhares, havia sorrisos, que demoravam, que se perdiam no meio dos nossos olhos. E houve um dia que eu nunca vou esquecer. Estávamos sentados, no jardim do hospital. O sol batia fraco, e ele segurava uma das fotos que eu tinha levado. Era uma foto nossa, rindo, abraçados. Ele olhou a foto, depois me olhou. Começou meio sem jeito. Eu fico olhando essa foto e eu não sei porquê, mas eu sinto que eu te amo. O meu coração parou. Por um segundo. Eu achei que tinha ouvido errado. O quê? Sussurrei quase sem voz. Eu não sei explicar. Ele balançou a cabeça. Não lembro do passado, mas quando eu olho pra você, eu sinto que você é tudo, que você sempre foi tudo. As lágrimas simplesmente desceram. Eu não consegui controlar. Rafael, tentei falar, mas a voz falhou. Ele segurou meu rosto. E pela primeira vez na vida, os nossos lábios se encontraram. Foi um beijo, cheio de tudo. De amor guardado, de dor escondida. De anos de espera, sufocados. Ali. E por alguns segundos, o mundo parou. Ali, só existíamos nós dois. Depois daquele beijo, tudo mudou. Ele segurou meu rosto, ainda com os olhos fechados, como se quisesse gravar aquele momento na alma. E quando abriu, me olhou, com uma mistura de medo e certeza. Desculpa, ele disse baixinho. Eu não sei se eu deveria ter feito isso. Minha respiração estava acelerada. Meu peito parecia que ia explodir. Tentei sorrir, mas era difícil até encontrar palavras. Você não precisa se desculpar. Ele passou a mão nos cabelos, confuso. É que eu não lembro. Não lembro do nosso passado, mas aqui dentro colocou a mão no peito. A sensação é de que... De que? Você sempre foi minha casa. Meu Deus, aquilo me desmontou. Quis dizer que sim, que eu sempre fui, que ele sempre foi meu lar, meu amor, meu tudo. Mas uma voz dentro de mim gritava. E se, quando a memória voltar, ele lembrar dela? E eu gelei. Por dias, a gente viveu um sonho. Ele queria estar perto, me procurava o tempo todo. Queria saber mais. Sobre mim, sobre nós. Fizemos coisas simples, que pra mim pareciam mágicas. Caminhar na praça, assistir filmes antigos, cozinhar juntos, rir muito. E a cada olhar, a cada toque, era como se o amor que eu carregava há anos, finalmente, tivesse encontrado um espaço pra florescer. Mas a vida, nunca deixa as coisas fáceis, não é? Numa manhã, enquanto eu fazia café pra nós, o celular dele tocou. Era a irmã dele. Rafael atendeu, e do outro lado ela falava, nervosa, ansiosa, sobre ele, sobre a vida dele, sobre ela. Eu percebi, no exato momento em que os olhos dele se perderam. Ele levou a mão à cabeça e apertou, como se algo latejasse forte. Rafael, me aproximei tocando no ombro dele. Ele me olhou, e por um segundo eu vi. Vi o medo, vi a confusão, vi que algo estava voltando. Ele levou a mão à testa, apertando os olhos. Eu tô lembrando, sussurrou. E naquele segundo, meu mundo desabou. Não força, tá? Tá tudo bem. Tentei segurar, tentei proteger, mas era inútil. Ele se levantou, andando de um lado pro outro. Eu lembro de uma mulher, de uma voz, de uma briga, de dor, Ele parou, me olhou. Mariana. A voz dele saiu quebrada. Quem eu era? Antes de tudo isso, eu congelei. Quis dizer que ele era meu. Que sempre foi. Que não precisava lembrar de nada. Que o agora era o que importava. Mas eu calei. Porque, às vezes, amar também é deixar ir. Aqueles dias seguintes foram difíceis. Rafael estava cada vez mais confuso. Às vezes ele se lembrava de flashes. Coisas pequenas que surgiam e desapareciam. Mas quando se tratava de nós dois, da nossa história, tudo parecia perdido. A dor que eu senti,
Foi quase física. Ver ele lutar com os fragmentos da memória, com a sensação de estar perdendo quem ele foi algo que me quebrou. Ele tentava. Eu via o esforço. Mas no fundo, eu sabia que a lembrança de ela estava começando a se infiltrar na mente dele. Era impossível ignorar. Numa noite, depois de uma conversa muito tensa entre nós, ele me pediu para sair. Preciso entender tudo isso. Ele disse com os olhos marejados. Eu não posso ficar aqui te olhando e não saber quem eu sou, quem nós somos. Era o pedido que eu temia, mas eu sabia que de algum modo ele tinha razão. Ele precisava encontrar respostas. Eu tentei mais uma vez ser forte, mas ao vê-lo ir, uma parte de mim sabia que ele não voltaria da mesma forma. Que o nós que nós éramos talvez fosse só uma ilusão que a dor da perda de memória tinha criado. Os dias seguintes foram um vazio, um buraco profundo. Eu me via sozinha, esperando por uma visita, por uma mensagem, mas nada vinha. E então, uma tarde, o telefone tocou. Era ele. Mariana. Sua voz estava firme, mas cansada. Eu me lembrei de tudo, de ela, de tudo o que eu vivi com ela, com a nossa história, e eu sinto muito. Eu preciso disso, preciso dela. O vazio dentro de mim se alargou. O que restava da esperança desabou. Rafael, minha voz saiu quase num suspiro. Eu sei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não posso te impedir. Você a ama. Ela sempre foi quem você precisava. Eu sou só uma amiga. Eu sou a pessoa que esteve aqui, mas não sou ela. Ele ficou em silêncio, como se as palavras dele ainda estivessem tentando encontrar um significado, uma resposta. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nunca. Mas eu preciso ir atrás de quem eu realmente sou. E por mais que a dor me esmagasse, a única coisa que eu pude fazer foi: vá, Rafael. Vá atrás do que você precisa. Eu sempre vou ser sua amiga, mesmo que seja de longe. Ele disse mais algumas palavras, mas eu não as ouvi. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele se afastava. Não porque ele não me amasse, mas porque o amor que ele sentia por mim era um amor de amigo, algo que nunca passaria daquela linha. E agora, com a memória restaurada, ele precisava encontrar a pessoa que realmente era sua alma gêmea. Eu só não sabia como ia seguir depois disso. O tempo passou. Rafael voltou para ela. Voltou para o lugar que sempre foi dele, onde sempre pertencera. E eu segui o meu caminho. Mas eu nunca o esqueci, nem por um segundo. E por mais que eu tenha tentado seguir em frente, algo dentro de mim sempre o carregou.